E nessa série inicial do podcast do Luxo a Mais, estamos falando da Newzone, porque a Newzone tem todo um conceito diferenciado de uma modernidade relacionada ao que está acontecendo hoje no Paraguai. E estamos aqui com a Fran, que cuida de todo esse conceito do marketing, porque hoje em dia, né, Fran, tudo que tem realizado de sucesso tem o marketing por detrás, não é? Oi, Prado, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Então, Prado, também, né? Fala, tem um marketing, tem uma equipe gigantesca, né? O marketing, eu sempre falo, não faz nada, ninguém faz nada sozinho, né? Mas nós tivemos uma grande participação nesse projeto e estamos tendo ainda, né, uma grande participação. O seu trajeto para chegar até a Newzone, eu queria que você contasse um pouco, porque você tem uma história de trabalho importante, né? Tenho, Prado. Eu falo assim, foi uma história de muita persistência mesmo. Eu vim para o Paraguai com uma proposta de trabalho de uma produção de um evento bem grande aqui no Paraguai e para mim foi uma idealização de um sonho. Sou de Foz do Iguaçu, nascida em São Paulo, trabalhei numa multinacional aqui em Foz do Iguaçu durante 12 anos na área de turismo e sempre gostei muito dessa parte de eventos, essa parte de despertar novas sensações e acompanhar esse desenvolvimento do ser humano através do consumo. Então, vim para o Paraguai olhando para cá com um mercado muito promissor, né? E me estabeleci aqui. Assumi como diretora de marketing de uma empresa e um ano após, montei a minha agência, né? Chama GON. E nesse caminho conheci um grupo de empresários, uma empresária que me deu uma oportunidade gigantesca de estar trabalhando com ela e estar trabalhando nesse ramo de eletrônicos, né? E por muitos anos eu trabalhei com ramos de eletrônico, né? E vim acompanhando todo esse desenvolvimento que foi o marketing pós-pandemia. Claro, né? Que foi impactante, né? Sim, e essa empresária me deu a possibilidade de estar montando aqui o primeiro call center de CDE, o e-commerce também, onde a gente implementou que o consumidor começasse a comprar via e-commerce, que aqui no Paraguai isso é muito novo ainda, para a gente é novo. E a gente, com essa experiência, a gente foi analisando e vendo como que foi esse comportamento desse consumidor aqui E isso no não Paraguai. foi de um dia para o outro, vocês gastaram um grande tempo para chegar nisso, né? A gente está falando aí de uns 8 anos, né? Exatamente. As pessoas acham que é assim, papum, não. Você tem que pressionar. O comportamento do consumidor é ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. E se é diariamente. O Paraguai, exatamente. Eu falo, é um mercado atípico do mundo todo. E eu só consegui entender quando eu me foquei totalmente nesse mercado de fronteira. O mercado de fronteira é um mercado atípico do mundo todo. E tive a decisão de fechar a minha agência para a gente poder se especializar em marketing de fronteira. Né? Isso é muito, muito bacana, porque quando a gente fala de mercado da fronteira, a gente tem que comentar de uma coisa muito importante. São bilhões envolvidos, né? É um volume absurdo de negócios que acontece aqui. E agora vocês estão passando por um processo novo, que é a vinda dos argentinos. Isso mesmo, Prado. Todos os dias o Paraguai é uma surpresa. Todos os dias. Faz mais ou menos uns 6 meses a gente teve um pico de recebimento de argentinos compristas aqui no Paraguai, que para eles também é um momento novo. E para nós que estamos aqui, nós estamos muito felizes porque o argentino, não só pelo poder econômico dele, ele está vindo também pela confiança que a gente vem gerando, né, dentro do Paraguai. Na verdade, eu sempre falo assim, Prado, não é nem a questão disso, a questão é a comunicação.
né? O que chegava para fora do que é o nosso Paraguai, né? Exato. E nós, como comunicadores, a gente vê esse retorno, então pelo menos eu fico satisfeita que a gente está fazendo o nosso papel bem, porque nós que viemos do Brasil, eu vejo, minha missão aqui, além de ajudar a desenvolver pessoas, é desenvolver um país. Isso. Né? E é um momento importante, porque, por exemplo, a minha expertise sempre foi mercado de luxo. E quando eu comecei a vivenciar o Paraguai, eu já estou completando 7 anos dessa vivência do Paraguai, eu fiquei muito impactado, porque pesa muito o fato da diferença de impostos, a diferença de mentalidade, a diferença de uso. Porque, por exemplo, no Brasil as coisas são tão difíceis, e a gente sabe disso, que o fato de você ter acesso a um produto mais qualificado faz com que você, às vezes, pague 3, 4 vezes o valor de qualquer lugar do mundo. Isso mesmo. Então, por exemplo, o que para muita gente é luxo no Brasil, se torna normal, não uma coisa absolutamente normal, mas mais frequente num país como o Paraguai, que não tem 10 milhões de habitantes. Isso nos choca muito, né? Essa estabilidade econômica. Sim. Nós que viemos do Brasil, uma situação que aconteceu essa semana, o imposto IOF, Sim. Né? Que é a taxa quando você compra com cartão de crédito. Teve aumento essa semana. E como impacta isso na gente, né? Aqui como loja. Muitos pagam os seus pagamentos e pelo IOF ele dá uma taxa justamente. De preço diferenciado no final do produto. E aqui no Paraguai não. Aqui no Paraguai a gente tem instabilidade econômica. O que é isso? Nós não temos variações de impostos, né? Não surgem impostos do nada, do dia para a noite. Nós temos aquela taxa única, o imposto único de 10%. Né? E isso é importante você comentar sobre isso, porque, por exemplo, uma coisa que eu vi muito aqui é que o governo se mete o menos possível na vida do cidadão, né? Isso é desenvolvimento, Prado, né? Isso é desenvolvimento. O Paraguai, eu vejo, eu olho para ele como muito desenvolvido em relação a desenvolvimento cultural e desenvolvimento humano. Ele sabe, ele tem consciência que é necessário para o desenvolvimento de um país, desenvolvimento de uma população, e ele te dá possibilidades para que isso aconteça. Né? E isso está acontecendo tudo muito rápido. Muito rápido. Tudo muito rápido, e também nos assusta para poder estar acompanhando esse desenvolvimento. A gente vê nos nossos colaboradores como está assim, está monstruoso essa rapidez. Eu tive a oportunidade de, por um tempo, morar na Europa. E, curiosamente, muitas pessoas lá nos veem como concorrentes. Isso. Os paraguaios nos veem com amor. Verdade. Eles consideram que o que a gente traz é importante, é um acréscimo. Então, você não se sente constrangido de estar em outro país, você se sente com o coração aquecido de estar aqui, né? Isso mesmo. Um dos gatilhos que eu utilizei também para desenvolver o comprometimento dessa equipe para esse projeto é justamente isso. Nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para contribuir não só com o desenvolvimento de uma nação, mas com o desenvolvimento humano. Sim. Entende? Nós aprendemos juntos. O Paraguai é todos os dias uma escola. Todos os dias, desde comportamento de pessoas, comportamento econômico, que eu falo não governamental, mas econômico de fronteira, Sim. Entende? Porque a gente depende também da economia. Claro. Do Brasil, da Argentina. Que todo mundo esteja bem para estar vindo para cá também, né? Isso, para que se desenvolva. E o que eu passo sempre, eu gosto muito de dizer para minha equipe, a oportunidade que nós temos aqui. Se você tem a oportunidade de estar aqui, aproveite. É uma experiência única, que nem nós viajamos
viajando para fora, a gente vai conseguir absorver o que o Paraguai, o que essa fronteira oferece. E é importante porque, por exemplo, eu sempre costumo dizer para as pessoas, todo mundo que eu converso, eu digo assim, venha para o Paraguai, mas venha com mais dias. Você tem a opção de ter bons hotéis aqui, ótimos hotéis aqui. Experimente estar no Paraguai também, não só vir para Foz, correr para vir para cá. Agora é muito melhor que vocês estão abertos até as 10 horas da noite, então não precisa correr. Isso. Mas venha para cá também, entre para dentro do país, né? As pessoas, é muito comum, eu falo isso, já falei nas outras entrevistas. A pessoa fala, eu conheço o Paraguai. Você conhece aonde? Eu subi lá a ladeira, eu andei aqui, eu fui ali, eu falei, mas então você não conhece. Não conhece nada. É a mesma coisa que está indo para 25 de março em São Paulo, fica 2, 3 horas lá e fala, eu conheço São Paulo. E não é assim. Isso mesmo. É justamente essa situação que a gente trabalha muito sobre isso e que eu peço a todos os nossos colegas de comunicação que mostrem o que é o Paraguai. O quanto é lindo, o quanto é seguro estar aqui. Muito seguro. Eu me sinto muito segura. Estar trabalhando aqui, me sinto muito segura vivendo aqui. Quem dera eu ter a possibilidade de trazer toda a minha família para cá. Eu tenho família em São Paulo, tenho família aqui em Foz do Iguaçu. Eu tento trazer meu pai e minha mãe também. Eles vêm, ficam apaixonados, falam assim, mas eu tô mais velho, eu não sei o quê. Eu falo, não, vem, fica aqui. É isso mesmo. Só que assim, a evolução do ser humano, cada um tem seu momento. Claro, concordo. E, enfim, qual que cabe o nosso papel? Mostrar. Sim. Né? Vamos falar de um assunto que eu acabei de lembrar. A gente falou de viajar, você esteve na China recentemente. Como é que foi aquilo? Porque todo mundo quer pisar na China um dia. Como é que é? Verdade, foi uma experiência única. Foi uma grande realização de um sonho. Sabe aquela frase que a gente coloca na beira da cama, na mesa, na parede? Toda vez que eu falo dessa situação, até me emociono, porque para mim foi uma experiência de vida. Eu falo assim, eu posso morrer agora que eu vou morrer tranquila. Ela vai durar bastante. Porque o que eu vivenciei foi muito mais do que eu idealizei a minha vida inteira. Eu tive a grande oportunidade de ir por uma visita de uma grande potência mundial, que é a Huawei. Que é gigantesca. Lá na China, eles são o número 1 em tecnologia. Realmente, eles são... hoje a gente entende tudo por que passou, que a Huawei passou, tinha que ter passado, né? Para vir assim, garanto a você, 1000 vezes mais forte. E a experiência que eu tive a oportunidade de ir para Shenzhen, para Hong Kong, fui para Yiwu, que é um grande polo industrial também de vários produtos lá. Então, tudo que eu um dia imaginei, eu tive a oportunidade de vivenciar. Foram 24 dias, nós ficamos imersos assim, em fábricas, em indústrias, em grandes companhias. Tivemos a oportunidade de conhecer o coração da Huawei, de tecnologia. Foi uma experiência gigantesca. E foi tudo tão rápido. Eu tive 2 grandes viagens em questão de 2 meses. Fui para a Europa também, fui para Madrid, para a Espanha. Também a convite de grandes marcas. Porque hoje não só da New Zone, mas a nossa equipe... ela também cuida de grandes marcas como Samsung, Huawei, Realme, entre outras marcas de segmento. E para mim foi uma experiência muito, muito válida, muito válida. E hoje eu estou tentando, né, contribuir com a minha equipe, passando para eles, para que eles idealizem também essa imersão que é sensacional. O bacana quando a gente vai... circulando pela New Zone, que é um ambiente onde você não recebe nenhuma pressão de vendedor. Você tem toda a orientação que você precisa e as últimas novidades, porque você tem muita tecnologia aqui, né? E quem gosta de tecnologia ou gosta de produtos novos tem acesso a isso. E é muito, muito, muito bacana, porque eu sempre vejo pessoas que falam assim, nossa, nunca vi essa marca. E às vezes é uma marca que é tão antiga, né?
e as pessoas têm acesso aqui. Então, Prado, como eu falei, a Newzone todos os dias é uma surpresa para a gente, tá? Nós idealizamos esse projeto, nós ficamos 2 anos trabalhando, várias cabeças, não só aqui do Paraguai, de São Paulo, de Foz do Iguaçu, a gente pegou do Brasil todo e algumas partes do mundo também, que são alguns importadores nossos, distribuidores nossos. Só que a gente entendeu que a experiência maior é isso aqui, é aqui dentro, né? Tanto que a gente desenvolveu esse espaço aqui para estar vivenciando todos os dias junto com as marcas, o que o consumidor está entregando para eles, né? Que a experiência de compra está nos entregando. Então, todos os dias a gente tem um network, todos os dias a gente está trocando essa experiência. Newzone, da grande missão dela é desenvolver pessoas e compartilhar conhecimentos e adquirir todos os dias novos conhecimentos. Essa é a nossa missão aqui. E esse cross que a gente faz todos os dias aqui, está conversando com o consumidor, com os nossos clientes, está conversando com os nossos colaboradores também, o que ele recebeu de feedback do cliente, é incrível. Todos os dias a gente se reúne, mas é todos os dias, Prado. Olha, a gente teve tal situação assim, como que a gente vai resolver, como que a gente vai, para não impactar no momento de compra. Até essa semana a gente implementou algo muito, muito legal, que é o carrinho da opção. Onde eu te dou a opção de ser abordado por um vendedor, onde a gente... Isso é muito legal, vermelho e verde, sim. O vermelho e o verde. Porque tem gente que chega aqui e precisa da orientação. E tem gente que quer dar o rolê aqui, né? Que quer ficar à vontade, que quer ir lá pegar e não quer ser incomodado, né? Porque a Newzone, a proposta da Newzone é isso, você pegar o seu produto, você olhar a caixa, você ter esse contato. E tem pessoas que realmente não gostam dessa abordagem de venda, né? De ir lá, o vendedor está em cima de você e tem outros que precisam, né? Então, até mesmo para a gente conduzir, está ensinando o nosso consultor de venda a como se comportar conforme o público que a gente está recebendo. Sim. Porque às vezes a gente agrada uns, não agrada outros. Então, o que a Newzone faz? Dá opções para todos. Para que todos fiquem à vontade mesmo. E a proposta da Newzone é que você venha para cá, que fique aqui, que mesmo não consumindo, eu te dou uma opção de lazer, onde eu te dou um restaurante, eu te dou um café, venha com as suas amigas tomar um chá, tomar um café aqui. Que já está virando hábito, aliás. Isso, que já está virando hábito e muito mais rápido do que a gente estava esperando. Tanto que a gente está também trabalhando na questão da ampliação, a gente já está precisando, porque nós idealizamos um público para a Newzone, porque nós não queremos que o público venha aqui, ele não se sinta confortável. Tanto que você pode ver andando pelas lojas, tem sempre algum momento, tem cadeira para você sentar. É que eu procuro todos os dias, Prado, que o consumidor não perca o prazer de estar consumindo. E tem um fator importante. Normalmente, o público que está presente aqui, ele vem de viagem. Então, ele já tem um cansaço geral, né? Isso. Então, se ele chega num ambiente que é ainda mais concorrido, pegado, acelerado, a cabeça fica... Às vezes, sabe o que é muito comum? E aqui eu já não vejo mais... Antigamente as pessoas comprando falando assim, puxa, esqueci de comprar o celular para fulano, esqueci de comprar aquilo, esqueci porque não deu tempo. Aqui não, aqui a pessoa tem tempo de ver, de pensar, senta, vai e volta. E eu não estou falando porque a gente tem parceria não, porque eu consumo desde o primeiro dia que abriu. Eu, a Denise e o Arthur, a gente vem aqui e indica, porque justamente assim, tem pessoas que são do nosso círculo de amizades que trabalham até às 6 horas da tarde em Foz, em outras cidades, e só tem a noite para vir para cá. E vocês estão abertos até às 10 horas da noite. Isso facilita muito. Isso mesmo, até às 10 horas da noite nós vamos. E de segunda a segunda, né? Segunda a segunda. Não fechamos. E é assim, Prado, esse comportamento do consumidor aqui é realmente algo assim que todos os dias a gente está analisando, porque hoje nós temos assim uma loja de showroom, uma variedade de mais de 100 mil produtos. É muita coisa. É muita coisa.
variedade de 100 mil produtos. Então, assim, como a gente expor esses produtos para que chame atenção, para que chegue até o consumidor, porque a variedade gigantesca também é muito grande. E sem perder a essência que é a Newzone de estar apresentando de uma forma mais facilitada o produto, de que ele possa ter acesso, né? Que não vire um grande mercadão, uma prateleira cheia de milhões de produtos lá e que a gente perca essa essência. É muito difícil, é muito delicado. E tem um fator também que me chama muita atenção, eu penso sempre na comunicação, né? Como você tem uma gama imensa de marcas, existe a expectativa do representante da marca de estar também sendo bem atendido, né? Então, existe assim, eu sou pequeno, então eu vou ficar ali no cantinho e a outra marca vai ficar em destaque. Olha, tem todo um procedimento de fazer com que todo mundo tenha evidência, né? A gente trabalha tudo que você vê aqui, nós trabalhamos com neurociência. Que é muito bacana. Por isso que a gente fala de tecnologia Newzone. Tudo a gente trabalha com neuromarketing, neurociências. Tudo aonde você vê a exposição de uma marca, a exposição do produto, tem um porquê. Tem um porquê. E essa também é um grande desafio. A Newzone tem um modelo de negócio diferente de tudo que o Paraguai só estando aqui para ver. Tudo que o Paraguai apresenta. O modelo de negócio em si, porque nós trabalhamos com os melhores aqui dentro. Por que os melhores, Prado? Nós trouxemos o melhor importador de bebida que está aqui dentro, que é pioneiro há anos no Paraguai. Nós trouxemos os melhores importadores de roupa que estão há anos no Paraguai. E há anos, eles também, com a equipe deles, eles têm uma forma de desenvolvimento até chegar a esse mercado. E é um desafio muito grande, porque eu não trabalho só com um gestor, eu trabalho com vários gestores. Imagina só. Então, por que desse espaço aqui? Por que do podcast a gente também está... para a gente poder estar desenvolvendo, para a gente estar crescendo junto. Sim. Tá tentando explicar para ele o porquê que a Newzone tem essa visão. Tá tentando compartilhar com eles. Que não é por acaso, porque é bonito, que é legal. Não. Tudo tem uma explicação. Né? Da forma, da altura da gôndola, da exposição do produto, da abertura da caixa. Tudo tem telefones. Por que nós temos... todos os nossos telefones estão em showroom, relógios, smartwatch, nós temos mais de 120 smartwatches em showroom. Outra coisa boa, todos os vendedores, todos os atendentes, se você tiver necessidade de ver alguma coisa e está na caixa, vocês abrem a caixa. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Porque normalmente há o medo de, abriu a caixa, não vou vender mais esse produto. Mas não, você simplesmente mostra, né? Você imagina o custo disso, entende, Sim. Prado? Imagina o custo e o volume disso, entende? Então é tudo calculado. Tudo realmente muito calculado mesmo. E esse é o grande desafio do marketing, da gestão da Newzone também. Tá colaborando em conhecimento, dividindo conhecimento e adquirindo conhecimento com eles também, né? Isso é diário, constante. Então, para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria que você fizesse o seu convite oficial para quem está assistindo vir conhecer a Newzone. Sim, Prado. Nossa, poderia ficar o dia inteiro aqui. Eu gostaria que a gente ficasse o dia inteiro. Né? Temos muitas coisas. Tem as redes sociais também do podcast. Até dou uma dica aí, vamos estar dividindo também alguns conteúdos, né? Com o maior prazer. Para poder estar contribuindo um pouco do que a gente vivencia aqui, um pouco dessa experiência que a gente vem adquirindo, porque nós recebemos muitas marcas, muitos empresários novos vindo para o Paraguai. Pois é, e eu quero muito que a gente grave com todas essas pessoas, para que as pessoas também absorvam um pouco do conhecimento. Que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar, como a gente está fazendo agora, quem está assistindo tem uma informação, às vezes é uma pessoa que quer começar a empreender, às vezes é uma pessoa que quer uma informação sobre o Paraguai ou sobre o mercado em si. Então a gente está aqui para isso. Isso mesmo, para dividir, né? Bom, então convido todos vocês para vir conhecer esse espaço sensacional que é a Newzone, que está na fronteira do Paraguai, dentro da fronteira paraguaia,
Em 15 minutinhos você atravessa a ponte e você pode vir a pé com toda a segurança, eu garanto, aqui na New Zone, fazer suas compras, conhecer, não só fazer suas compras, tem um momento de lazer aqui com a gente também, das 7 horas da manhã até as 22 horas da noite, de segunda a sábado, e nos domingos das 8 horas da manhã até as 20 horas da tarde, 20 horas da noite. Muito obrigado, estou muito feliz da gente estar desenvolvendo esse podcast e a gente ainda vai conversar bastante. Com certeza, estamos aqui para somar. E a gente se vê no próximo capítulo do Luxo a Mais Podcast. Obrigada.